Então, eu me formei em 2006, eu fiz direito porque eu sempre gostei da matéria. Eu nunca tive oportunidade de advogar. O meu estágio foi numa empresa pública, eu lidava com licitações e contratos administrativos. Saí da faculdade aprovada direto no concurso público. Eu fui servidora por 5 anos, tive a oportunidade de trabalhar como desembargadora, então tive uma experiência processual muito grande. Só que eu estava do outro lado e eu sempre tive vontade de advogar. Eu gosto de linhas argumentativas, eu gosto de criar, eu gosto de defender direitos, debater, e isso o funcionalismo público não me permitia. Então, mesmo não tendo consciência de como o mercado funciona, e eu vou ser sincera, eu não tinha, eu cheguei nua e crua quando eu pedi para restabelecer a minha OAB, mas ainda assim eu preferi enfrentar todos os riscos para poder empreender na advocacia, para exercer algo que realmente me motivasse a crescer. Eu percebi que eu não tinha aquela prática de conquistar clientes, porque esse é o grande diferencial, né? Infelizmente, a faculdade não nos ensina gestão, estratégias, marketing, né? Que a gente não pode confundir com publicidade, mas o marketing é imprescindível e isso me faltava. O começo foi dificílimo, né? Eu digo que o sucesso não é uma linha reta, a gente dá muitas e muitas voltas. Eu não sabia advogar, eu descobri que eu sabia muito direito, mas advogar, a arte da advocacia eu não sabia. Então eu pegava causas de pessoas físicas, eu ia para todas as esferas, trabalhista, tributária, até cheguei a fazer alguma coisa tributária, mas assim, sem metodologia, sem estratégia. Eu não tinha um foco, eu não atuava num nicho específico. E eu percebi que isso me fez perder muito tempo, muita energia, muitos recursos. Então, o meu sentimento naquela época era uma certa frustração, porque como eu era generalista e pegava todas as causas que apareciam, eu perdia muito tempo tendo que estudar cada matéria. Muitas vezes aquelas matérias de determinados processos não eram aproveitáveis para outros, e isso me fazia perder muito tempo. Quando eu descobri, né, o nicho de tributário como algo que eu pudesse me especializar efetivamente, isso me permitiu poupar muitos recursos, principalmente questão de tempo e energia, porque canalizando, além de você ser visto como especialista, todo o conhecimento que eu adquiro em uma ação, eu utilizo na outra. Então eu não me sinto tão perdida, tendo que estudar desde o zero uma nova matéria para pegar uma ação. E também me possibilita abrir portas para pessoas jurídicas, né? Uma vez apresentando essas propostas para as pessoas jurídicas, lá dentro eu acabo conseguindo atuar em outras áreas também, mas o meu foco é sempre tributário. Foi quando eu tive o privilégio de conhecer o trabalho do professor Marcos Relvas. Não sou muito fã de fazer audiência, então a área tributária me isenta um pouco disso, assim, são poucas as audiências que a gente precisa fazer. A gente atua mais nas instâncias superiores. E por gostar da matéria e identificar isso como um nicho promissor, principalmente para fazer uma advocacia de escala, fez toda a diferença para mim. Normalmente a gente lida com o direito teórico e a prática é totalmente diversa. Então eu tive acesso não só a questões, a teses jurídicas em si, porque isso basta uma pesquisa na internet, a pessoa que é mais dedicada vai conseguir, mas principalmente o que o curso foi mais valioso para mim é a questão estratégica, que falta a muitos advogados, é você conseguir fazer com que aquele conhecimento que você tem de direito tributário, ele possa ser aplicado na prática e trazer bons frutos. Isso não tem preço. A gente tem uma distinção. É claro que as grandes empresas, os complexos, os grupos econômicos, eles têm acesso a essas informações, até porque eles contam com escritórios grandes. O grande problema é que o nosso país ele não é feito só
de grandes grupos econômicos. A gente tem o micro, o pequeno empresário, né, o médio, a empresa de médio porte. E esses eles não sabem que eles têm esses tributos a receber de volta, que pode ser utilizado inclusive na atividade econômica, o que vai fazer com que aquela empresa cresça, o que vai contribuir para novas contratações de funcionários. Então o impacto social, ao meu ver, é muito grande. Quando você consegue reduzir a carga tributária num processo estritamente legal, que é o que a gente se propõe a fazer, é a elisão fiscal, nada além disso. Mas quando você consegue fazer a elisão fiscal de forma eficiente, você reduz a carga tributária num primeiro momento, você recupera créditos que podem ser utilizados na implementação de novos processos para expandir aquela indústria, aquele comércio, aquele varejo, seja qual for, né, o nicho da empresa. Você permite mais contratações trabalhistas, você fornece mais postos de trabalho. Então, acredito que o impacto social disso é muito grande e vai além do empresário. Não é só o empresário que se beneficia, é toda a sociedade. E se eu puder fazer uma consideração final, assim, seria agradecer ao professor Marcos Relvas, agradecer ao IBJUS por fornecer essa ferramenta tão valiosa, né? Eu, por exemplo, me encontrava perdida, não sabia qual nicho, eu sabia da importância de você ter um nicho e de você se especializar, mas não sabia por onde começar. Então, assim, eu agradeço a oportunidade que o IBJUS me forneceu, porque foi a partir daí que eu consegui estruturar minha advocacia.